Amados, eu vos convido a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 3. Versículo de número 7 já foi lido, no entanto, vamos uma vez mais fazer leitura desse texto tão rico, tão profundo, para a nossa edificação espiritual. Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 7, está assim escrito na santa palavra de Deus. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Amém, queridos? Retorne por bondade ao seu lugar de assento e que toda a sua atenção esteja somente na palavra de Deus. Meus amados irmãos e irmãs, estamos numa escola bíblica para obreiros e família, e sempre que o assunto é escola, a postura do pregador no púlpito, ela também difere um pouco, porque uma coisa é o nosso culto pentecostal, outra coisa é um trabalho onde o foco é o estudo da palavra de Deus, não que a gente vá perder as nossas características assembleanas e pentecostais. Mas o pregador, eu costumo dizer, ele pode se posicionar de duas maneiras no altar. Há duas palavras gregas para isso: querisso e didasco. Querisso é a pregação, didasco é o ensino. Sempre que se ensina, também se prega, e quando se prega, também se ensina. No entanto, o propósito desta feita é um trabalho mais com caráter de ensino, e eu quero ser muito bíblico, apesar de ser uma característica do meu ministério, sempre investigar a palavra de Deus e exaurir dela as revelações que ela tem para nós. Mas o Senhor, Ele me deu uma palavra e eu vou respeitar o tema. Eu vou ficar atento ao propósito deste trabalho. Queridos, eu quero aqui comentar algo a respeito do texto. Essa palavra aqui no grego bíblico vai dizer genetenai anotem. Isso aqui foi traduzido por nascer de novo. Acontece que a palavra grega anoten, ela não quer dizer de novo, ela quer dizer do alto. Interessante, pastor Gunnar, que eu me preocupei em ver todas as versões, e somente a Bíblia de Jerusalém, da edição 2002, ela traduziu: necessário vos é nascer do alto, porque a palavra anotem não quer dizer de novo, ela quer dizer do alto. Agora, para quem não é do alto, que somos nós somos da terra, quando Jesus disse, necessário vos é nascer do alto, quem traduziu por de novo, não está necessariamente errada a tradução. Ela só não está literal. Porque uma Bíblia, ela pode ter uma tradução literal e uma tradução em paráfrase. Aqui, até a corrigida de Almeida e a atualizada de Almeida, que tem o rótulo de traduções literais, mas traduziram por novo. Interessante, amados, que independente se nascer do alto, e nascer do alto é nascer de novo, o que Jesus estava querendo dizer aqui é que nós precisamos assumir na vida terrena uma natureza que não é terrena,
mas uma natureza que é celestial. Até porque coisas da terra nós estamos acostumados. Nós somos terráqueos, nós somos terrenos. Então, quando Jesus disse nascer do alto, ele estava querendo dizer, a sua vida da terra, ela é insuficiente para que você tenha uma vida acima da média. Então Jesus desceu do céu e disse, eu desço do céu para trazer uma vida celestial no meio da tua vida terrena. Glória a Deus. Com isso eu aprendo que eu não preciso ir para o céu. Embora eu queira ir para o céu, embora um dia nós iremos para o céu, mas nós não precisamos ir para o céu para viver uma vida celestial. O que o Senhor Jesus nos ensinou é que dá para viver nesta terra, assumindo uma característica espiritual e celestial. Mas eu vou pregar aqui, hoje e amanhã ainda, não é sobre o alto, não é sobre o de novo, mas é sobre o nascer. Porque a palavra nascer aqui do grego é genetenai. E preste atenção na palavra genetenai. Dali gen vem Gênesis. E essa raiz, esse radical gen, quer dizer nascer, gerar, tornar-se, vir à existência, mudar para algo melhor. E quando eu fui investigar aqui, essa palavra genetenai, que quer dizer, ou foi traduzido por nascer, e não está errado, mas a raiz desta palavra quer dizer tornar-se. A raiz, porque em toda língua, em todo idioma existe um radical e existe variantes de um radical. Por exemplo, casa é um radical, casarão é uma variante, casinha é uma variante, casebre é uma variante. A raiz é casa. Aqui no grego, a raiz quer dizer tornar a ser algo que não era antes. Vir, passar a ser o que não era. Assumir uma nova existência. Meus amados, o que eu quero propor aqui nesse final de semana, a partir de uma investigação bíblica, eu procurei nas escrituras todas as vezes que a palavra ginomai aparece. Porque a palavra ginomai do grego, que é uma variante da palavra nascer, que eu já expliquei, que significa tornar-se a ser algo diferente, mudar para melhor, ela aparece várias vezes no Novo Testamento. Então, o que a palavra de Deus propõe é que as pessoas mudam para pior e as pessoas mudam para melhor. E eu vou pregar as duas coisas, para você entender o que nós não podemos nos tornar e aquilo que nós devemos nos tornar. Glória a Deus. O tema da minha fala hoje é a antítese do obreiro. O que é antítese? É quando duas palavras são contrárias à outra. Como assim? Tem coisa que eu não posso me tornar. E tem coisas que eu devo me tornar. E ambas são opostas uma à outra. A primeira coisa, eu não posso me tornar um traidor. Então a primeira coisa é traidor ou fiel. E isso eu vou respeitar a palavra ginomai. Traidor versus
fiel. Eu encontrei esse verbo ginomai em Lucas 6,16. Vai ser muita Bíblia aqui. Nós vamos investigar muito a palavra. Sabe o que a Bíblia diz? E eu pesquisei as vezes que o verbo ginomai aparece. E eu já lhe expliquei que o verbo ginomai significa tornar-se a ser. E isso pode ser ruim ou pode ser bom. O verbo ginomai aparece no texto de traição. E ele também aparece no texto de fidelidade. A Bíblia diz, Lucas 6,16, e Judas, o filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Perceberam a palavra se tornou? Você vai ouvi-la esta noite várias vezes. Porque quando foi traduzido para o português se tornou, é porque no original é ginomai, que também pode ser traduzido por nasceu. Até porque uma criança, quando ela nasce, ela deixa de ser um feto para virar uma criança. Então ela se torna uma criatura. É um verbo que gera transformação. E sabe o que a Bíblia diz? Judas se tornou ginomai. Judas se tornou um traidor. E aqui cai por terra a doutrina calvinista, por exemplo. Que o calvinismo diz que na eternidade passada, Deus determinou quem vai ser salvo e quem vai ser perdido. E se o calvinismo estivesse certo, mas ainda bem que não está, Judas ele foi determinado, escolhido para ser o traidor, mas isso não é verdade. Por que não é verdade? Porque o texto diz, ele se tornou um traidor. Ele mudou para pior. Eu aprendo aqui, meus amados, que nós podemos andar com Jesus. Nós podemos tomar santa ceia, congregar numa igreja e ainda se tornar pior. Quem de vocês aqui vai dizer que Judas não andou com Jesus? Judas não tomou ceia com Jesus? Judas não teve o melhor ensino bíblico da época? Só para você ter ideia, o verbo se fez carne, a palavra se fez carne, veio a essa terra e deu aula para Judas. Então Judas tinha estudo bíblico bom, tinha louvor, tinha santa ceia, tinha culto, Judas tinha tudo. Mas ele se tornou um traidor. Sabe o que o Espírito de Deus está falando esta noite? O ambiente, ele pode fazer alguém adorador ou fazer alguém traidor. O que vai depender não é a qualidade do som, não é a luminosidade do ambiente, não é a qualidade do banco, mas é o teu coração. Você não pode se tornar pior. Você precisa se tornar melhor. Quem vai se tornar melhor, abre a boca e dê glória. Agora, deixa eu te apresentar o outro lado. Mateus 25, 21. É só texto. E disse-lhe o Senhor, muito bem, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Você percebeu a antítese entre traidor e fiel? O traidor se perde. O traidor, ele sai da comunhão. O traidor, ele te machuca.
O traidor, ele é ingrato. O traidor não entra na alegria do seu Senhor. O traidor, ele não é colocado em lugares honrosos pelo seu Senhor. Mas ainda bem que dos dois lados da balança, de um lado existe o traidor, mas do lado tem gente fiel. E tem gente fiel aqui esta noite. Eu tenho duas boas notícias para o fiel. Você vai entrar na alegria do teu Senhor. E sobre muito você vai ser colocado. Quem pode abrir a boca e dar glória a Deus? O traidor precisa ser colocado, não, ele se autodestrói. Ele se autoaniquila. Mas o fiel é o Senhor quem coloca. É o Senhor quem coloca, quem introduz. E Jesus é tão bonzinho que ainda diz sobre o muito: eu te colocarei. Olha, se ele só dissesse eu te colocarei, e entra no gozo, na alegria do teu Senhor, já estava bom. Mas ele ainda diz sobre o muito, sobre o muito. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida esta noite. Você que é fiel, você que não entrega teus obreiros, você que não denigre a imagem dos teus companheiros, você que não menospreza as pessoas que convivem com você, você que não trai, mas você que é fiel, o muito de Deus, o muito de Deus está te esperando. Quem quer receber esse muito? Levante a sua mão, porque eu creio que é hora de profetizar. Tem gente fiel aqui essa noite. O muito de Deus vai te pegar. O muito de Deus virá sobre a tua vida. O muito de Deus estará sobre a tua mesa. O muito de Deus estará sobre o teu ministério. O muito de Deus estará dentro da tua casa. O muito de Deus estará no teu CNPJ. O muito de Deus vai te acompanhar. Primeira antítese do obreiro, não esqueça: traidor versus fiel. Segundo, infrutífero versus frutífero. Porque dá para se tornar infrutífero e dá para se tornar frutífero. Quem diz isso? A palavra. E não é qualquer palavra, é o verbo ginomar, ginomai, que quer dizer tornar. Eu estou respeitando religiosamente o tema. 1 Tessalonicenses 2:1. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou no grego, é ginomai, você já sabe. A nossa estada entre vós, ela não virou, ela não se tornou infrutífera. Sabe o que Paulo está dizendo para os irmãos de Tessalônica? Paulo ficou 21 dias em Tessalônica. Por 3 sábados ele pregou na sinagoga dos judeus. E ele disse: a nossa estada entre vós não nasceu, não se tornou
ginomai, não se tornou infrutífera. Tem gente que está conosco, mas a presença dele ou dela vai doer, mas eu vou falar. Tem gente que está, mas não dá. Tem gente que está, mas não gera. Tanta gente que passa pela nossa vida, mas não produz. Não acrescenta. Infrutífero é que não dá fruto. Vamos traduzir para o gauchês. Não dá resultado. Você sabia que tem gente que mata grama onde pisa? Tem gente que está fazendo peso na terra. Tem gente que ocupa bancos. Mas a sua vida é infrutífera. Não gera para ele, não gera para o outro. Não dá resultado para ele, não dá para o outro. Não melhora para si, não melhora para o próximo. Há pessoas que estão, mas não produzem. Mas veio Jesus e disse em João 15, versículo 8: olhe só, aperte os cintos para o que Jesus vai dizer. Ele disse assim, pastor Samuel: nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito, muito, muito fruto, muito fruto, muito fruto. Pior está para frente, olha o que Jesus disse: e assim vos torneis, ginomai. E assim vos torneis meus discípulos. Aqui eu aprendo algumas coisas. Primeiro, Deus não é glorificado pela voz que sai da minha boca. Deus é glorificado pela minha vida. Doeu, né? Eu disse, Jesus está indo para São Francisco. Ele disse, leva a caixa de ferramenta. Xarabacalabacai. Oh, eu tenho certeza que o Nazareno vai apertar os parafusos. Eu gosto de EBO, porque eu sei que o caldo pode ser mais grosso. Nisto é glorificado meu Pai, em que tu abra a boca e diga aleluia? Não. Em que tu abre a boca e dê glória? Também não. Em que tu pegue o microfone e cante? Também não. Em que tu pegue o microfone e pregue? Também não. Mas o Pai é glorificado quando você dá fruto. Eu não estou dizendo, GC, que quando você canta, que quando eu prego, que quando o companheiro canta, que quando você abre a boca para adorar, eu não estou dizendo que Deus não está sendo adorado. É claro que está. Eu tenho ensinado lá na humilde igreja, onde eu tenho oportunidade de ser pastor, que esse negócio de sentir para dar glória nem está na Bíblia. A Bíblia diz que Abraão foi fortalecido na fé dando glória a Deus. Jeremias disse, dai glória a Deus antes que venham as trevas. Eu não preciso sentir nada para dar glória a Deus. Na congregação que eu congrego, o primeiro a fazer barulho sou eu. Eu começo, glória a Deus. Aleluia! Glória! Daqui a pouco eu estou no Espírito. Agora vamos para o texto. Lembrou? Nisto é glorificado o meu Pai. É porque há níveis de glória.
Eu posso honrar Deus com meus lábios? Posso. Mas se os meus lábios não condizem com a minha vida, aquele glória a Deus foi vazio. Doeu? Nisto é glorificado o meu Pai, em que vocês deem muito fruto, muito fruto, muito fruto. Às vezes pode ter um barulhento dentro da igreja, eu amo os barulhentos. Nós compramos uma Kombi lá em Coxilha, eu estou com vontade de reunir só uns barulhentos para andar comigo. Eu gosto de gente que adora, não tem problema. Mas muitas vezes, uma pessoa pode estar em silêncio do teu lado, e a vida dela dar mais glória a Deus do que em dar com os lábios. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis fruto, em que dê fruto. Vamos ajudar, que dê resultado. Você não aceitou Jesus para ganhar uma carteirinha de membro da igreja tão somente. Você não aceitou Jesus para esse banco aí ser teu, porque os membros da igreja parece que definem aonde sentam, né? Aqui é o meu lugar. E ninguém diz isso. Mas eles já sentam no lugarzinho deles. Aqui é eu, aqui é eu. Não, amado. Você creu no Senhor Jesus para dar resultado. Dar resultado. Dar resultado. Ei, ei. A palavra de Deus está te pegando esta noite. E Ele está dizendo para você, meu filho, minha filha, começa a dar resultado. O pior está para frente. Vírgula. E assim vos torneis meus discípulos. Então sabe o que Jesus está dizendo? Porque se você não dá frutos, se você não frutifica, se você não dá resultado, o teu discipulado falhou. Então você não é discípulo. Você é crente. Mas discípulo é outra coisa. E crente, até demônio é, né, gente? Está na Bíblia. A Bíblia diz que os demônios creem, estremece, mas não obedece. Essa está na pauta, pastor. Faz o seguinte, pega os textos em que demônios falaram na Bíblia, principalmente nos evangelhos, e veja o que sai da boca deles. O gadareno disse, eu sei quem tu és o santo de Deus, o filho do Altíssimo. Jesus disse, fica quieto. Pega todos os demônios que falaram na Bíblia para ver o que eles disseram para Jesus. Parece crente falando. Tu é o santo, tu é o filho do Altíssimo, tu és o santo de Deus, tu é o filho de Deus. Isso é demônio na Bíblia. Agora, amados, assim como se eu der fruto, eu vou glorificar a Deus. E assim eu vou ser discípulo. Quer dizer, o discípulo é aquele que ouviu a palavra, praticou, aplicou e deu resultado. Este é o discípulo dá resultado. O discípulo dá resultado. Eu sei que não tem crente, que não tem só cristão aqui. Eu sei que tem discípulo. O discípulo faz a vontade do seu Senhor. Terceira antítese do obreiro. Antítese é duas palavras contrárias. Descansado ou cansado.
eu quero ser cansado. E eu vou explicar. Vamos para o texto. Hebreus capítulo 6, versículo 12. Para que não vos torneis. Você já entendeu que nós estamos em cima da palavra torneis, tornou, do grego ginomai, que é uma variante de genos, que é nascer, vir à existência. Para que não vos torneis indolentes. O escritor aos Hebreus está dizendo que não é para nós nos transformar num indolente. A palavra indolente ali do grego é notros. Lento, moroso, preguiçoso. O escritor aos Hebreus está dizendo: não vos torne um freio de mão puxado. Isso é no gauchês. Não vos torne lento. Não vos torne apático. Jesus falou isso lá no Apocalipse, à igreja de Laodiceia, ao dizer que haviam crentes ali mornos. A ponto de Jesus vomitá-los. Agora vem a Bíblia em Hebreus 6 e 12 e diz assim: não te transforma num lento. Pastor, está doendo. Mas você deveria saber que era EBO. Pastor, o senhor está pegando pesado. Eu sei. Mas eu prefiro apanhar da palavra do que ser acariciado por Satanás. Eu prefiro aprender com a palavra do que ouvir mentira nas sinagogas de Satanás aí fora. Aqui não é sinagoga do capeta. Aqui é átrio do Deus vivo. Segura. Não vos torneis lentos. Então eu preciso, ao contrário de descansado, eu coloquei aqui cansado. Por quê? Vamos para o texto. Romanos 16 e 12. Saudai Trifena e Trifosa, as irmãs que tinham a dupla que cantavam na igreja. Se alguém está grávida aí, temos nomes na Bíblia aqui para você. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Eu não vou falar sobre a Trifena e a Trifosa, eu vou falar sobre a Pérside. Porque quando Paulo vai falar da Pérside, ele diz: essa trabalhou muito. Só que pastor Gunnar tem um detalhe ali. Eu sabia que no grego a palavra trabalhar é ergazomai. Só que não é ergazomai que está ali. A palavra é copial. E copial não quer dizer trabalhar, quer dizer estar extenuado. Está cansado. Aquela pessoa que não tem mais força. Sabe o que Paulo está dizendo de Pérside? Paulo está dizendo o seguinte: essa aí não é que ela trabalhou. Ela deu a última gota dela pela obra.
Ela está cansada, está extenuada. Entendeu agora por que eu quero ser cansado e não descansado? Porque tem gente que parece que é de merengue. Tem gente com espírito de chantilly. Acha que derrete. Tem gente que se popa, mas para que se popar tanto? Eu me dá uns nervos quando o coral vai cantar, ainda bem que eu não estou na igreja que eu pastorei. Eu me dá uns nervos, a pressão vai 21/18. Porque tem gente que vai cantar e não abre a boca para cantar. Que eu gosto da GCN cantando. Ela é goeluda que nem eu. Eu estou dizendo que não é que tem que gritar. É o jeito dela, é o meu jeito, a gente não muda. Agora, quer saber de uma coisa, amados? Deus está procurando pessoas que querem se cansar. Urabacalash. Labravia suvia sei. Oh glória, faça mais pelo Senhor. Pega os anos que ainda te restam e tomara que seja 50, 80 anos, 100 anos de vida e gaste um pouco pela obra de Deus. Se afadiga, se cansa. Mas nós temos uma geração que determina os cultos que vai. Eu vou na ceia porque é ceia. Eu vou mais um para não dizer que eu sou ceieiro. E depois tu nunca mais vê na igreja. Ainda bem que essa pessoa não tem por aqui. Mas eu tenho uma combizinha lá, posso mandar para você. Tem gente que se poupa. E não falta um amigo, um parente, alguém da própria casa para dizer para que tanto ensaio? Para que tanto culto? Para que entregar folheto? Para que fazer live? Para que evangelizar? Para que se matar? Se alguém te disser isso, não precisa dizer no rosto da pessoa para não ofender, mas no espírito repreenda. 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 Não deixe essa palavra entrar no seu coração. Te desgasta. Ei! Cabra vassoura bacandarai. Lere bare barasu. Onai biasubia haui. Quem pode abrir a boca para dar glória, faz o propósito com Deus agora. Se cansa, se afadiga, entra na exaustão pelas coisas do reino. Cutuca a pessoa do teu lado e diga para ela, tu não é de chantilly, criatura. Quarto paradoxo, ou antítese, é diferente. Descontrolado ou controlado. Efésios capítulo 5, versículo 17. Por esta razão,
Não vos torneis. Pegou o torneis ali? Não vos torneis. É o torneio que Jesus falou lá, que foi traduzido por nasceu, que não está errado. Mas há variantes. Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Vamos para o grego. A palavra insensato, fren. E qual que é a tradução de fren? Freio. A palavra freio do português, ela vem do grego. E você sabe que a filha do grego é o latim. E o latim é o pai do espanhol, pai do francês, pai do italiano e pai do português, pai do inglês. O que Paulo está dizendo? Por esta razão, não vos torneis desenfreados. Sabe aquela pessoa que não tem freio? O seu veículo tem freio, não é por acaso. É porque se ele não tiver freio, ele vai acabar batendo. Tem horas que tem que saber parar. Tem horas que tem que saber que é hora de frear. Frear o pensamento. Frear a língua do eu. Mas já falei. Frear os dedos. Porque tem gente que é rápida para colocar comentários hoje na rede social, para denigrir, para ofender, para responder. São ligeiros. E Paulo diz, não vos torneis desenfreados. Quantos casamentos estão sendo destruídos e nessa EBO foi acrescentado o tema família? Parabéns. Mas eu já escutei coisa em gabinete pastoral que se eu fosse a mulher do camarada eu não aguentava. Eu não aguentava. O que sai da boca de determinados cidadãos dessa terra, palavras ofensivas, porque não tem freio, não tem controle, ofende a esposa, ofende o marido, e depois pede oração para o pastor. Tem umas orações que a gente faz por educação. Eu não sei até que ponto Deus vai atender esse negócio. A gente põe a mão na cabeça para orar por uma pessoa que não tem freio. Mas eu sigo o protocolo de orar. Se Deus vai atender, já não é mais comigo. Embora às vezes até eu, isso aqui não era nem para estar falando, mas a gente está orando e pensando, se esse camarada aí não mudar, essa oração não vai adiantar muito. Porque eu não sei até quando Deus responde um negócio desse. Tem que ter freio, tem que ter freio. Eu sinto o Espírito de Deus falando. Oh, vai trocar as pastilhas. Vai trocar o disco. Arruma o freio, arruma o freio. Cutuca a pessoa do teu lado e diga para ela, conserta o freio. Shabracalassei. Lever bare barabashai.
1 Timóteo 3:2, Paulo fala o contrário. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, vírgula, temperante, nefaleus, que quer dizer controlado, que é o contrário do desenfreado. Eu tinha avisado no início que na Bíblia existem os dois polos. A Bíblia te mostra o que é errado e a Bíblia te mostra o que é certo. Se tem um versículo para o erro, dizendo para não fazer, tem outro que diz o que é para fazer. A Bíblia diz que é para mim não ser um freno, um desenfreado. Mas a Bíblia diz que é para mim ser um nefaleus, um temperante, um controlado. Amado, nada funciona nessa terra descontrolado, desgovernado, desnorteado. É preciso colocar controle. Controle. Deus está falando com nós outros esta noite. Quem é nascido de Deus precisa controlar o que fala, controlar o que diz, controlar o que digita, controlar o que olha, seja controlado. Quinta antítese do obreiro. Repreensível ou irrepreensível. Filipenses 2:15. Escrito está: para que vos torneis. Perceberam que eu estou no torneis. Para que vos torneis irrepreensíveis. Para que vos torneis irrepreensíveis. Agora eu preciso explicar o que é irrepreensível. A palavra grega é anepileptos, que significa alguém. O que é o anepileptos? Anepileptos é quando você levantava a ficha de um cidadão no tempo da Grécia Antiga. Quem que é o fulano? É isso, isso, isso. Ele tem passagem aí no judiciário. Roubou, matou, o que ele fez? Isso é anepileptos. É daí que vem a folha corrida que a polícia utiliza até hoje. A ficha corrida. É ficha, né? O que é anepileptos? Alguém que não pode ser repreendido porque não pode ser pego por nada. Paulo disse, 1 Timóteo 3:2, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Só que tem uma tradução de anepileptos que quer dizer não repreendido, isso eu já falei. Mas tem um ali que diz não agarrado. Ou seja, o camarada, como diz no gauchês, é pitoco. Não consegue pegar ele. Porque tu não achou onde pegar. Isso é irrepreensível no grego. É fácil ser irrepreensível? Claro que não. É fácil não deixar oportunidade para as pessoas te pegar? Não é fácil. Mas quem mandou você querer ir morar no céu? Quer morar no céu? É uma pergunta besta. Todo mundo quer. Mas Jesus disse, para morar no céu tem que ser nascido do alto. Tem que ser nascido do alto.
Não deixa ocasião para ninguém te pegar. Vigia, criatura. Se cuida. Não dê brecha, não deis lugar ao diabo, não é isso que diz o texto? Se eu deixar oportunidade, ocasião, eu vou ser repreendido. E se eu for repreensível, eu perco muito aqui na terra. E se eu teimar nesse ato de repreensão, eu posso até perder a minha salvação. Então, amados, seja irrepreensível. Sexta antítese do obreiro, e eu quero estar orando por vocês. Tem amanhã de manhã, né? Tem amanhã de manhã. Sexta antítese, palavras contrárias. Desaprovado versus ou aprovado. Primeira aos Coríntios, capítulo 11, versículo 19. Eu gosto disso que Paulo falou. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós. Outra versão dirá divisões. Até importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. O que Paulo está querendo dizer é que às vezes monta-se uma facção no meio da comunidade cristã, no meio do arraial. E tem gente que não entra. Tem gente que não se envolve. E Paulo disse, olha, isso até é bom. Para perceber quem que é o aprovado. Para perceber quem não entra na onda. Para perceber quem é que não se envolve com coisa ilícita, com falatório, com coisa carnal. É bom que haja, disse Paulo, para saber os aprovados. Obviamente, se tem uma divisão, uma facção, e tem outros que não entraram para a facção, quem não entra é o aprovado. Quem entrou é o desaprovado. Porque foi levado, porque foi enganado, porque foi ludibriado, porque ele não está vivendo do alto, ele está vivendo da terra. Ele está vivendo da terra, está vivendo da terra. Agora, olha só. 2 Timóteo, o texto é conhecidíssimo. Capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado. E eu acrescento. O senhor está acrescentando a Bíblia, pastor? Não, são coisas pastorais. Procura apresentar-te a Deus, procura apresentar-te ao ministério e apresentar-te à igreja. Porque tem gente que é aprovado por Deus, mas é rejeitado pela igreja e pelo ministério. Tem gente que é aprovado pelo ministério, mas não é aprovado por Deus e nem pela igreja. Tem gente que é aprovado pela igreja, não é pelo ministério, pode ser, e por sua vez não se sabe se é aprovado por Deus. Então todo obreiro, ele tem que ter a simpatia da igreja. Ele tem que trabalhar junto do seu líder. Ele tem que pegar junto do capitão. Ele tem que estar junto da liderança. Ele tem que entrar e sair no ministério com honra. Ele tem que ser aprovado pelo ministério. Porque eu duvido alguém desaprovado pelo ministério, desaprovado pela igreja, e vai ser aprovado por Deus de que jeito?
Como é que Deus vai assinar embaixo do negócio desse? Você sabia que na igreja de Corinto havia 4 facções? Os de Pedro, os de Apolo, os de Paulo e os de Cristo. Os estudiosos dizem que a pior facção era os de Cristo. Porque os de Cristo disseram, Paulo veio aqui e fundou, mas para nós ele não vale nada. O Pedro é da ala judaica, mas nós não queremos nada com Pedro. O Apolo prega bonito. Ele pegou a homilia dos gregos, mas nós não temos nada com Apolo. Não obedecemos pastor, não obedecemos liderança, só obedecemos a Cristo. Mas esqueceram que o próprio Cristo colocou líderes na igreja. Procura apresentar-te a Deus aprovado. A palavra aprovado no grego, e eu encerro, é dokimos. Você já deve ter ouvido falar. Só que dokimos, se você pegar dokimos no dicionário grego, quer dizer o som de uma moeda. Porque nos tempos antigos sempre tinham uns espertinhos. Eles derretiam as moedas de prata e de bronze e cunhavam ela numa textura mais estreita. Então, de um peso de uma moeda original, eles faziam 2 e misturavam outros metais. Era os falsificadores. Aí chegava no comércio para pagar a conta. Alguém tem uma moedinha aí? Ninguém tem moeda, é só nota grande. Eu acho que eu tenho aqui. Eu ando com muita moeda. Aí o camarada pegava a moeda. Chegava para pagar uma conta no comércio, o que o comerciante fazia? A esfinge era perfeita. A inscrição era perfeita, a cor era perfeita. Mas tinha uma coisa que eles percebiam a moeda falsa. O som da moeda. Palavra grega, dokimos. Tradução para dokimos, aprovado. Quando o comerciante ia receber a moeda, o que ele fazia? Atirava no chão. O som da moeda, ele podia discernir se ela era original ou era pirateada. Se ela era original ou ela era adulterada. Quando ela era original, ele catava a moeda e dizia, dokimos, está aprovado. O Espírito Santo está dizendo que som está saindo da tua vida. Que som está saindo da tua vida. Não adianta o teu colega de trabalho te aprovar, mas o teu marido, a tua esposa te desaprovar dentro de casa. Aqui está todo mundo cheiroso e bonitinho. Eu te aprovo, o pastor te aprova, mas dentro de casa, será que Deus não te desaprova? O Espírito Santo está dizendo esta noite, você é aprovado ou você é desaprovado? Fica de pé para dar glória a Deus. Leis. Urabacalabas. Credo, pastor Diogo, mas o senhor bateu hoje. Não fui eu, foi o carpinteiro que veio comigo. E repito, eu prefiro apanhar da palavra do que ser acariciado por Satanás. Palavra de Deus só nos converte. Oh, glória! Importa nascer do alto! Pastor, eu quero ir para o céu, mas tem que ser aprovado.
Pastor, eu quero andar nas ruas de ouro e de cristal, mas tem que cansar. Cansa essa voz, cansa esses braços, cansa essas pernas, cansa um pouco a tua vida, gasta! Amados, eu meço o povo por mim. Se eu tivesse aí, eu vinha correndo no altar para fazer um ajustezinho na minha vida. Para chegar e dizer aqui, Senhor, eu posso me cansar um pouco mais. Eu estava me poupando, eu estava deixando para o pastor Samuel, eu estava deixando para os obreiros, mas a partir de hoje eu vou me doar um pouco mais. Urabacas, Sodoconarai. Se você quer dar mais frutos, salta do teu banco. Eu quero orar por você esta noite. Xaraturecandô. Enegebacalash. É noite de você fazer um propósito com Deus. É noite de você fazer votos com Deus. É noite de você dizer a partir de hoje, Senhor, eu vou ser diferente. Amados, tem espaço aqui na frente. Se você ficar no corredor, vai obstruir para as pessoas que estão vindo. Então venha mais pertinho. Fecha os olhos. Chegue mais perto. Lebrava de subredocandai. Anagabagaçu. A minha oração não é melhor que o teu propósito. O que mais vai pesar aqui não é a minha oração por você, mas é o teu propósito com Deus. Eu nem precisava orar. Se tu fizer um propósito com Deus, eu largo esse microfone agora e vou sentar. Porque o teu propósito vale mais. Abagaçurabacanto. Nagassurabacandarai. Dá para ser aprovado, dá para ser avivado, dá para ser dóquimos, dá para ser frutífero, dá para ser controlada, dá para ser controlado, dá para se cansar mais, dá para se gastar mais. Feche os seus olhos, vamos orar, Pai Santo. Em nome de Jesus, teu filho, eu intercedo pela vida do meu irmão, da minha irmã. Pai, no nome de Jesus, encontra o coração que está fazendo propósitos contigo esta noite. Abraço Bedugandai. Larassurabacai, Urabagasunderegano. Levante a sua mão para o céu. Comece a receber o que do céu está descendo. Se alguém não quer orar, ore você. Se alguém não quer evangelizar, evangelize você. Se alguém não quer jejuar, jejue você. Faça propósitos. Seja aprovada. Seja aprovado. É o som do teu propósito. É o som da tua vida. Receba a tua bênção e aquilo que do céu está descendo sobre a tua vida. Receba a tua vitória.